Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês, rápida, na verdade. Profeta Isaías, capítulo 5, verso 1 e 2. Coloca, por favor, na tela. Isaías, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. Cercou-a, limpou-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Eu quero olhar para esse texto, porque na verdade é a narração de uma poesia de um dos profetas do Velho ou do Antigo Testamento que mais aponta para Jesus. Isaías é considerado, certo, um profeta messiânico, e ele está agora narrando uma poesia. Ele vai fazer uma analogia entre um agricultor de uvas, ou seja, entre um agricultor e Deus. Nós vamos olhar isso em dois panoramas. O primeiro do Antigo Testamento, porque ele está fazendo uma narrativa, mas também apontando para Jesus, apontando para o Novo Testamento. E ele diz: o meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. Em algumas traduções o verbo vai para o passado. Talvez você esteja na mão, e quando nós lemos aqui, certo, ele tem uma vinha num outeiro fértil, talvez a sua tradução está: e ele teve uma vinha no outeiro fértil. É simplesmente pelo desfecho dessa história. Algumas traduções optaram a colocar que a vinha não existe mais, tá certo? Porque se vermos lá na frente, ela foi queimada, tá certo? Ela foi exposta a um ambiente que a arrasou. Mas quando olhamos esse texto, nós vemos que ele estabelece uma ideia de transformação, de mudança e de vitória. Ele traz consigo uma intenção do proprietário, do dono, certo? O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil. Isso. Nós vamos olhar a perspectiva que aquele que é dono da vinha, aquele que é dono da propriedade inicialmente, posteriormente é que uma vinha é colocada nela, ele é dono da propriedade e depois a vinha entra nessa propriedade. E o que ele quer? Ele quer produtividade. Ele quer que a propriedade e essa vinha corresponda ao investimento que vai ser feito nela. E o grande problema é a sinalização para aquilo que pode acontecer com aquele ou com a vinha que não se torna produtiva. Então, rapidamente, nós vamos ver alguns pontos ressaltados aqui. O verso 2 diz o seguinte: o proprietário vai cercar a sua propriedade. Cercou-a. Ele vai colocar sobre ela uma cerca, uma demarcação de que aquela propriedade tem dono. Outrora ela estava aberta, apesar de pertencer a ele, pois a propriedade sempre pertenceu a ele. Agora, mesmo continuando, ela agora vai receber uma cerca.
ela vai receber algo que vai determinar os limites, vai determinar que a partir de agora, aquela terra, aquele outeiro, aquele pedaço de terra num ambiente alto, tá certo? Que sempre pertenceu ao dono, mas que agora, além de pertencer a ele, será cercado, tá certo? Nós vamos olhar porque é uma nova fase do outeiro. Nós sempre fomos e pertencemos a Deus, é verdade. Foi Ele que nos fez, nos teceu no ventre de nossas mães. Nós temos um entendimento que todo ser humano pertence ao Senhor. Mas quando a cerca chega, ela vai determinar que não apenas pertencemos, mas agora nós temos um limite. Agora, inevitavelmente, as pessoas que passarem pensarão duas vezes. Você não precisa botar. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um terreno aqui perto, ali em frente ao cemitério. E eu coloquei uma estrutura de madeira para funcionar como portão. O terreno está murado, mas eu não botei portão. Eu botei uma estrutura de madeira no lugar do portão. O que aconteceu? Chuva e sol, a estrutura apodreceu. Quando a estrutura apodreceu, eu acabei relaxando, não vi. Um dia eu cheguei lá, tinha uma cocheira, um cavalo. E o que aconteceu? O terreno continuava meu, mas como estava sem, certo? Sem um bloqueio, inevitavelmente, alguém entendeu que podia entrar e que poderia ter acesso. Nós temos duas fases de vida: a fase que pertencemos a Cristo, mas andamos fora das diretrizes dele. Aí entra tudo, certo? Tudo pode passar, tudo pode acontecer. O estilo de vida cujo qual nós vivemos pode não ter limites. Mas quando a cerca vem, ela agora determina uma limitação, tá certo? E ela demonstra que há um proprietário. Alguém é dono daquilo e por isso está cercado. Não precisa de uma placa para dizer, certo? Se alguém botou uma cerca é porque tem dono. Ou seja, se você não está cercado, você pertence a Deus, sim ou não? Sim, mas se não há cerca, é uma fase da sua vida. Quando a cerca vem, ela determina agora, ok? De uma forma visível, que há proteção, que há, que se pertence. Eu gosto dessa questão de pertencimento, de propriedade, porque presta atenção, Daniel e seus amigos vão para a Babilônia, e na Babilônia, eles não têm sacerdote, eles não têm seus pais, eles não têm ninguém. Um belo dia, certo? Aqueles rapazes que se mantinham cercados, pertencentes a Deus, e assim que eles se sentiam, estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Um belo dia, aqueles rapazes, eles são jogados numa fornalha. E quando eles são jogados numa fornalha, inevitavelmente, a Babilônia vai descobrir que eles têm dono. Que não é porque Nabucodonosor é um grande imperador, o homem mais forte daquela época, mais poderoso, que ele pode fazer o que quiser com aqueles rapazes. Aqueles rapazes não têm armas, eles não têm nada, mas eles têm Deus. E quando joga os rapazes dentro da fornalha, certo? Deus aparece dentro da fornalha, certo? Na figura de um ser angelical, e o fogo é impedido de queimar os rapazes. Naquele momento, a Babilônia inteira vai descobrir que aqueles rapazes estão cercados. Eles são propriedades de alguém. Isso acontece
com Daniel na cova dos leões. Joga o cara e todo mundo vai embora. E assim que o cara entra, o que é que acontece? Chega um anjo para protegê-los. Nós observamos que Deus sempre, se te cercou, Ele vai mostrar para todo mundo que é seu dono, que é seu proprietário. Você pertence a Ele, eu pertenço a Ele, e pronto. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, Ele cercou. Mas o próximo passo, põe na tela para mim, por favor, para que o pessoal acompanhe, o verso 2 só. Isso. Cercou, e Ele vai limpar das pedras. Bom, a cerca já está pronta, tá certo? Agora todo mundo sabe que aquela parte da propriedade não pode mais entrar livremente. O resto está livre, mas aquela parte não. Então ele cerca a parte, define a propriedade, ou seja, aqui eu não quero que entre. Tudo é meu, mas aqui não vai entrar. E acabou. Tá certo? Agora ele entra com o próximo processo. Ele vai entrar com o processo de limpeza. Se a cerca define a propriedade, a limpeza estabelece o cuidado. A preocupação do dono de limpar, de tirar daquele ambiente coisas que vão prejudicar o que ele planeja fazer naquele lugar. Ele ainda não fez, não. Porque o que ele pretende fazer não dá para fazer com aquela sujeira, não dá para fazer com aqueles obstáculos. Ele vai plantar, e na parábola do semeador nós vemos isso. Um dos impedimentos, certo, da produtividade são as pedras. Vai tirar daquele ambiente coisas que estão lá. Onde? Numa propriedade que era dele. Mas por que ele não tirou as pedras de toda a propriedade, e sim daquelas que são cercadas? Porque o desfecho dessa história, apesar de estar no Antigo Testamento, ela aponta para o Novo. E apesar de todos pertencerem a Deus, nós sabemos que aqueles que recebem a Cristo, ou seja, que entendem o que Ele fez para nos tornar produtivo, vão se beneficiar de um processo de limpeza. Limpeza onde? No nosso vocabulário, limpeza na nossa postura, limpeza nos nossos valores, nos lugares que frequentamos, nas pessoas que nos acompanham. É assim que funciona. Tem uma mulher com um estilo de vida bem questionável, moradora de Samaria. Um belo dia ela está vivendo. O que ela é? Ela é filha de Deus. Ela pertence a Ele. O que ela não tem? Ela não tem cerca. E por não ter uma cerca, por não ter uma proteção, o que acontece? Ela vive do jeito que ela acredita ser o correto. Até que um belo dia Jesus chega em Samaria, explica a ela, certo? Estabelece uma cerca e agora vai limpá-la. Isso acontece com a mulher samaritana, com a mulher adúltera e com tantos outros que tiveram um estilo de vida antes e outro depois. Por quê? Porque o Senhor foi limpando. Lembra o que Ele diz? Vá e não peques mais. Ou seja, o seu estilo de vida agora deve ser outro estilo. Então o processo de limpeza é o que Deus está dizendo que vai fazer. Aqui apontando para Israel, certo? Para a casa de Israel. É assim que funciona. Então já está cercado, já está limpo, mas ainda não está produzindo. Porque para produzir, a próxima fase é: plantou-a de excelentes vides. Olha o processo agora. Ele vai plantar, mas não qualquer planta. Ele vai plantar de excelentes vides. Por quê? Porque para ele, aquele ambiente envolve investimento.
e muito investimento. Eu não sei se você já parou para pensar o quanto Deus investe em você, quanto Ele investe em mim, quantas pessoas Ele tira de casa, coloca nesse altar, quantas pessoas que poderiam estar fazendo tantas outras coisas estão prestando serviço aqui. E diga-se de passagem, boa parte das pessoas que recebe a palavra, recebe os ensinamentos, recebe o cuidado, não contribui com R$1. Muitas delas porque não têm condições, outras porque suas condições são baixas demais, outras porque não querem, são feridas em outros ambientes, mas isso não faz com que Deus feche a porta para você. Porque Deus levanta um grupo de pessoas que sustenta a estrutura para que atenda a todos, por causa do valor que você tem para Ele. Às vezes você nem tem muito valor para o pastor, às vezes você nem tem muito valor para a estrutura humana, certo? Da agência do reino, mas o dono sabe quem você é, o dono sabe o que você passa, porque você pertence a Ele. Então o texto diz que Ele vai plantar algo nessa terra. Que terra é essa? A terra que Ele limpou. E diga-se de passagem, apesar de tudo ser dele, para você ser dele e Ele te cercar, Ele teve que pagar um preço, que aí aponta para Cristo, para ter você. O preço que te comprou é um preço de sangue, um preço carérrimo para comprar você. E agora, mediante ao preço, te cercando, te limpou e escolheu coisas valiosas para colocar em você. Você pode colocar Filipenses 4:8, só para a gente entender um pouco do que Deus quer colocar dentro de cada um de nós. Que tipo de semente? Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, vamos plantar em você verdade. Tudo que é honesto, vamos plantar em você honestidade. Tudo que é justo, vamos plantar em você justiça. Tudo que é puro, tudo que é pureza, né? Vamos plantar em você o que é amável, o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que você pensa. E você vai pensar por quê? Por que isso vem à sua mente? Porque Deus investiu em mim e em você, para que recebemos essa semente, tá certo? Vamos deixar a mentira, a impureza, a injustiça, certo? Por quê? Porque o propósito dele, mas não esqueça, o que ele plantou é pequenininho. Ele planta de excelentes vides. Uma videira, eu não sei se você sabe, para ela dar os primeiros frutos é de 2 a 3 anos. Para ela se tornar produtiva de fato é entre 4 e 5. Isso vai levar tempo. Se ele está comparando, certo? O seu investimento, ele sabe que leva um tempo para as pessoas se tornarem produtivas. Mas para que elas se tornem produtivas, elas têm que ter boa semente. Então a semente está lá: verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade, né? Boa fama. Se tem virtude, nisso pensai. Está certo? Está dentro de você, então está tudo certo. Já está plantado. Vamos agora aguardar para crescer. Mas ele também, volta por favor, para Isaías 5:2. Sei que eu estou atrapalhando você um pouquinho, mas vamos lá. Edificou no meio dela uma torre. A proposta agora é proteção e vigilância. Ninguém protege aquilo que não tem valor. Para que você proteja, é porque aquilo é valioso. Se não há valor, não tem. E quanto mais valor tem, mais proteção você estabelece. Lembra? O valor já começa, primeiro na aquisição. Fomos comprados por preço de sangue. Segunda coisa que demonstra o meu e o seu valor, ele nos cerca, porque agora ninguém pode entrar como entrava antes e fazer o que deseja com você. Ninguém, nem você mesmo.
Quando você foi comprado por Ele, você não pertence mais a você. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas ficam para trás, certo? E tudo se fez novo. As coisas boas foram plantadas, tá certo? Mas lembre-se, esse dono da vinha é Deus. E esse Deus tem um inimigo. E a Bíblia já nos diz em outra ocasião que um belo dia, certo, o proprietário plantou e foi dormir, e durante a noite o inimigo do proprietário veio e colocou aquilo que não devia. Nós temos a preocupação do dono, colocando agora no meio da sua propriedade. Edificou no meio. Eu gosto dessa expressão, no meio. Por quê? Nosso templo aqui é basicamente no meio da igreja. Nosso templo novo também segue o mesmo padrão. Ninguém na igreja nova fica a mais de 25 metros de distância de quem está falando. Certo? Cadê ela? Ela está ali que projetou. Tá certo? Você consegue entender? Porque uma das ideias é o seguinte: nós que estamos falando e ministrando, temos que ter uma visão, certo? De com quem estamos conversando. Ele diz, colocou uma torre no meio dela, para protegê-la, para dela ter visão de todas as extremidades. Por que eu quero ver todas as extremidades da minha propriedade? Para que ela esteja resguardada, para que se o inimigo tentar entrar por qualquer área, eu seja capaz de ver. Preste atenção. Nós temos um texto no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, do Salmo 91, no verso 11 e 12, e ele diz o seguinte: porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Então agora, está quase pronto. Volta por favor. Isaías. Isso. Ele cerca, limpa, planta, edifica no meio dela uma torre. E agora está na hora de ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar isso? Então vamos construir nela um lagar, certo? Eu acredito que vale a pena, que isso que eu plantei com tanto carinho, que eu escolhi, que eu cerquei, que eu protegi, que eu cuidei, então agora beleza, vamos colocar um lagar. Por quê? Porque ninguém aqui está a fim de comer uva simplesmente. Nós queremos o melhor da uva. O melhor da uva não é a uva em si. O melhor da uva não é a uva seca. O melhor da uva não é o vinagre. Não. O melhor da uva é o vinho. É isso. É isso. Nós queremos retirar deste ambiente a alegria, a satisfação. É isso que ele representa. E um judeu sabia do que estava sendo tratado. Eu coloquei muito investimento em vocês. De proteção, de cuidado, de aprendizado. Mas agora, vamos lá, vamos botar um lagar aqui. Por quê? Porque daqui a 2, 3 anos, a gente começa a produzir. Porque daqui a 5 anos, essa vinha vai estar produzindo. Então já vamos colocar um ambiente para beneficiar isso e transformar este fruto naquilo que eu quero. Vamos embora. Então está lá a vinha, está a torre, está tudo lá. Tem proteção, tem cuidado, tem qualidade. Acredita-se. Mas Mateus, capítulo 7, nos diz algo que vale a pena observar. Mateus 7, verso
18 e 19. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ele está esperando ela produzir. É essa a conotação. Se não produz, eu preciso da terra. Eu troco o cultivo, eu troco o plantio. Vamos trocar então a videira por figueira. Vamos trocar então por cevada. Vamos trocar então por trigo. Vamos embora. O que não pode é tanto investimento num ambiente que não produz. Se não produz, a gente corta e taca fogo. Só que o texto diz que depois de fazer tudo isso, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Isso é Deus usando o profeta Isaías para conversar com a casa de Israel. Mas o próprio Deus faz uma pergunta para eles e que nós deveríamos também fazer. No verso 3 desse texto. Coloca, por favor, na tela. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Olha o que ele está dizendo. Vocês notaram o que eu fiz? Eu entreguei meu filho para comprar algo que já era meu. Meu filho comprou, ok? Ou vai comprar, se eu levar isso, ou trazer para nós. Até aqui não. Até aqui é uma vinha. O texto aqui não está falando de Jesus no sentido literal para aquelas pessoas. Para aquelas pessoas, eles sabem muito bem o que eles estão ouvindo. Para eles é o seguinte: vocês sabem, eu peguei um homem, transformei numa nação. Eu peguei uma nação, certo? E dei proteção. Mostrei o que sou capaz de fazer por vocês no Egito. Tirei vocês com mão forte. Peguei todas as nações que tentaram destruir vocês ao longo do tempo e subjuguei-as. É isso que ele está dizendo. Agora, para nós, não. Na versão atualizada aqui para nós, certo? Do Novo Testamento, eu peguei meu filho, entreguei na cruz do Calvário para morrer por você. Coloquei sobre você uma proteção. Limpei você. Tenho buscado limpar você o tempo inteiro. De seu vocabulário, de suas companhias, de suas vestimentas, de seus hábitos, de sua maneira antiga de viver. Peguei essas coisas ruins que plantavam em você, que geravam em você tudo isso de comportamento, e trouxe vocês para um ambiente onde procuro colocar no coração de vocês, todos os dias que vocês estão aqui, uma palavra que torne vocês produtivos. Olhe bem. Coloquei sobre vocês proteção, cuidado. E a única coisa que eu esperava era doçura. A única coisa que eu esperava é que vocês produzissem algo que mostrasse para todo mundo quem é seu dono, quem é seu proprietário. Era só isso. Mas apesar de tanta coisa, na hora de espremer vocês, porque eu avisei a vocês que o mundo não tem comunhão nenhuma com vocês. Eu expliquei a vocês que o mundo não tem nenhum propósito de te amar, de achar você bonitinho, de te elogiar, de te ovacionar. Eu mostrei. Eu tenho mostrado a vocês
o que o mundo faz com quem tenta se parecer comigo nos países muçulmanos. Eu tenho mostrado a vocês o que o mundo faz com quem tenta citar versículos bíblicos no Canadá. Eu tenho mostrado o ódio que o mundo está mostrando por vocês, só por vocês dizerem que são cristãos. O lagar é o mundo. Que mundo é esse, pastor? O mundo sem cerca. Porque você está cercado. Pode até ter algumas brechinhas, onde as raposinhas, onde comportamentos antigos, certo? Tentam se introduzir, e volta e meia, alguém está falando mal do dono, por causa dos buracos na cerca, que nós permitimos muitas vezes. É isso que ele está dizendo. Mas aí ele faz uma pergunta, eu não sei se para Satanás, eu não sei se para mim ou para você. Eu confesso que a extensão dessa pergunta, o que é, com quem é que ele está falando? Será que é com as próprias pessoas? Porque ele está dizendo, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, peço-vos, entre mim e a minha vinha. Me ajuda aí, gente. Olha o que diz o texto, verso 4. O que mais eu podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Me diga, o que eu podia ter feito por você, Cláudio? Fala, o que eu podia ter feito por você que eu não fiz? Por que é que quem olha para você não consegue me ver em você? Por que é que quem olha para você não consegue enxergar que você é meu? Acredita que você, na verdade, é um produto falso, falsificado, semelhante ao original, mas não é. O que eu podia fazer por você? Para você parar de adulterar, de mentir, de viver uma vida promíscua. O quê? Que eu não tenha feito. E pior, o que eu poderia ter feito por você, para quando espremesse você, saísse algo tão amargo? Porque é isso. O mundo é o lagar, ele nos imprensa, só para ver o que sai de nós. É isso. Esse pessoal é os crentes, é o pessoal que parece, vamos espremer eles para descobrir o que sai. Porque me parece que esse pessoal cercado está pior do que o sem cerca. É mais ou menos isso que a gente escuta hoje. Então ele pergunta: que mais podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E aí ele faz uma pergunta que na sua onisciência não era para perguntar, pois ele já sabe a resposta. Por que, esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas? Por que será que a uva não foi doce, não foi boa? Por que será que a acidez dela não correspondeu à sua doçura? Eu confesso a você que depois de tanto investimento, eu não saberia responder isso. Pelo menos olhando você como vinha. Porque a pergunta, apesar de parecer coletiva, ela é bem individual. É como se Deus tivesse, olha, o que mais eu poderia fazer por você, Osia, que eu não tenha feito?
Fala para mim. Lembra da conversa de Deus com Davi? Davi, fala comigo, o que você queria mais? Era só falar comigo que eu tinha te dado. Era só me pedir. Eu dei todas as mulheres do seu Senhor. Você consegue entender? Mas o problema não é esse, irmãos. O problema é o que vem a seguir. Põe na tela. Agora, pois, eu vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. A minha vinha. A vinha não é do Satanás, porque ninguém pertence ao diabo. O diabo não tem nada. Mas ele diz: agora eu vou fazer vocês saber o que é que eu vou fazer com quem não responde ao investimento. Está lá. Eu tirarei a sua sebe, para que ela sirva de pasto. Derrubarei a cerca ou a parede, para que ela seja pisada. Note bem o que ele está dizendo. Você quer ir além? Bota o 7. Ah, já está aí. Eu a tornarei em deserto. Ela não será podada, nem cevada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Irmãos, preste atenção. Você pode ser nervoso, você pode ser problemático, você pode ser muita coisa nessa vida, porque o pecado está em nós. Mas a pergunta aqui é: o que sai de você quando te espremem? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Ah, pastor, quer saber de uma coisa? Eu não produzo nada. Então, tá bom. Fica com esse versículo e depois ore a Deus: Senhor, eu sou uma vinha improdutiva. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso do seu carinho. Eu preciso da sua compreensão. Não tem nada disso ali. Agora eu vou dizer a vocês o que é que eu vou fazer com a minha vinha. Eu vou quebrar a estrutura que fiz, porque isso aqui é uma vinha. Isso aqui não é uma planta que sai rastejando no chão para produzir. Tem que construir uma estrutura para que ela suba, ramifique, se fortaleça, para que se torne produtiva. Na época antiga, dos bancos de madeira nas igrejas, tinha um irmão na igreja que eu congregava que dizia: às vezes você diz que é membro de banco. Ele dizia: membro de banco é prego, parafuso e madeira. Você é membro do corpo de Cristo. Eu não sei onde você vai produzir. Eu fui chamado para produzir amanhã numa casa aqui em Xerém, de um homem que mora na Alemanha. Ele aprendeu a falar um pouquinho de português. Ele está enfrentando um câncer no fígado, e faz poucos dias que ele aceitou Jesus. E aí uma amiga que é amiga dele, ele está morando na casa dela, ela tem um sítio, ela é uma portuguesa, mora em Portugal, e ela me ligou ontem: Cláudio, vê se você ajuda. Eu falei: deixa comigo. Amanhã ele tem um tratamento intensivo, sai às 17 horas. E eu vou lá produzir um pouquinho, orar com ele, ler a palavra do Senhor com ele. Porque nós precisamos produzir. Porque se não produzirmos, segundo o texto, é queimar mesmo.
é ver alguém que pertence ao Senhor ir para o inferno. É o que diz a Bíblia, gente. Por favor, cuidado com a cultura que estão colocando no nosso país, nos fazendo levar isso para o nosso relacionamento com Deus. Agora já diz que aluno nenhum pode ficar reprovado. Agora já diz que ninguém que tira nota ruim pode ficar para trás, ele tem que passar. Então todo tipo de comportamento deve ser visto da mesma forma. Pessoas podem fazer o que quiser que vão entrar no reino dos céus. Não vão. Não vão. Tinha 2 ladrões na cruz. A Bíblia é bem clara. Não vão. Certo? Tinha 2 homens. Eles morrem numa história contada por Cristo Jesus. Um vai para o inferno. A história do rico e Lázaro. E eu fico me perguntando por que é que o rico foi para o inferno porque era rico? Não, porque não produzia. Foi só isso. Se produzisse, teria ido. Que Deus nos dê condições de entender isso. Porque uma das perguntas que eu ouço hoje num grupo de pastores, que tem pastores de diversos lugares do mundo, é o seguinte: nós estamos pregando e o povo não está mudando. Nós estamos pregando e a cada dia que passa é pouca gente produzindo, basicamente, para o todo. E isso é uma grande preocupação para todos nós. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, a Tua palavra nos ensina do valor que temos para o Senhor. O investimento que o Senhor fez para nos levar novamente para perto de Ti. E mais do que nos levar ou levar-nos, o Senhor pretende nos usar para levarmos outras pessoas. Pai, que venhamos entender nesta noite o valor do evangelismo individual, a importância de pedirmos a Ti a direção para encontrarmos as pessoas que o Senhor quer nos usar para colocar em torno delas suas cercas, para estabelecer a limpeza, o plantio, a proteção, e ver a produção, e poder ouvir as pessoas dizendo: certamente essa vinha é dele, pertence a ele, porque produz como ele produziu. Pai, nos leva aos nossos lares, guardado por Tuas mãos poderosas. Que a Tua bondade, ó Deus, que a Tua misericórdia continue ao nosso lado, e que essa palavra não se perca, que ela encontre guarida em nossos corações, para que não recebamos acusação de ninguém, a não ser de nós mesmos, olhando para nós e buscando melhorar para Te servir. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja para com todo o povo do Senhor. E todos digam: